Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Zá e hoje eu vou explicar o significado de Plutão, esse planeta tão pequenininho e ao mesmo tempo tão magnético. Pelo menos os planetas mais distantes, né, eu tenho a impressão que Plutão é o planeta que o pessoal mais se interessa. Ele é também o planeta mais polêmico. E se Plutão é planeta, não é planeta, se é planeta não, isso não importa pra gente, tá? Porque a astrologia estuda o simbolismo do céu e o céu não liga se Plutão se encaixa dentro das exigências humanas de ser ou não um planeta. E se ele é classificado como um planeta ou não, ele vai continuar agindo da mesma forma. Lembrando que Plutão é um planeta geracional, né? Então ele está bem distante e o movimento dele é bastante lento, né? Por isso que ele fica bastante tempo no mesmo signo e ele fala de uma geração. E a influência dele por signo é muito mais coletiva do que individual. Mas se você quiser saber a influência pessoal de Plutão no seu mapa natal, aí você tem que ver a casa onde ele está e também se ele forma aí algum aspecto. E dependendo também do posicionamento dele, a gente vai sentir ele de maneira mais forte. Então, se ele estiver numa casa angular, se ele estiver em conjunção ou em aspecto com o planeta pessoal, a gente vai sentir ele mais forte no nosso mapa. Plutão foi descoberto em 1930 e ele demora quase 250 anos para dar sua volta ao redor do Sol. É interessante falar porque a órbita de Plutão é bastante diferente dos outros planetas, né? Porque enquanto os outros planetas estão num plano de órbita mais ou menos igual, Plutão está bem mais inclinado, né? Ele até sai um pouco da eclíptica. E a órbita dele também é mais oval e um pouco deslocada do centro. E é por isso que ele varia o tempo, né, em que ele fica em cada signo, porque tem signo que ele fica 12, 13 anos e tem signo que ele fica 40, né? E é interessante também porque em determinado momento Plutão fica mais próximo do Sol do que o próprio Netuno, né? Só que eles nunca vão se chocar, tá? Pode ficar tranquilos. Plutão representa a morte, mas essa morte que eu digo não é só no sentido literal, né? É mais a morte como um fim necessário para você poder recomeçar. Então Plutão olha uma coisa que tá ruim, né, que não serve mais, que não te faz bem, e ele fala: isso aí tá te bloqueando, então isso tem que acabar, isso tem que morrer, para você poder renascer mais forte. E é por isso que Plutão tá tão relacionado com a transformação, porque uma das funções de Plutão é justamente essa, né? Pegar uma coisa que tá ruim e transformar numa coisa boa. Então é transmutar, é renascer, é regenerar, é curar. E nesse sentido, Plutão é maravilhoso, porque ele dá aquela força que a gente precisa, né? Ele dá aquele empurrãozinho pra gente conseguir finalmente se transformar. O problema é que esse empurrãozinho de Plutão não é aquele empurrãozinho amigo, né? Plutão simplesmente te empurra de um precipício e você cai lá, todo espatifado, todo quebrado no chão. E é justamente por você estar todo quebrado que você começa a se transformar. Porque não tem jeito, né? Você não tem escolha. Ou você se regenera, fica mais forte e parte para a próxima, ou então você fica lá parado, morrendo aos poucos. Então Plutão é a crise, e é na crise que a gente consegue se transformar. Pelo menos a maioria das pessoas, né, só consegue se transformar na crise. E por que Plutão faz a gente entrar em crise? Plutão representa as nossas entranhas, né, as nossas profundezas, o nosso inconsciente. E Plutão tem a função de trazer à tona, né, de mostrar pra gente tudo que a gente tem guardado, escondido, as 7 chaves lá no fundo dentro da gente, né? Coisas até inconscientes pra gente. E quando Plutão tá ativado no mapa, ele faz a gente entrar em contato com todo o lixo que a gente estava guardando. Aquele lixo que aos poucos vai apodrecendo, mas que a gente não consegue eliminar sozinho. Então Plutão traz à tona as nossas mágoas, os nossos traumas, as coisas ruins que a gente tem dentro da gente, né? Coisas que estavam bloqueando a nossa vida, mas que a gente não percebia. E é claro que esse processo de entrar em contato com o nosso lixo interior é um processo muito doloroso, é um processo muito difícil, mas ele é necessário, né? Justamente para a gente conseguir eliminar esse lixo. Plutão está muito relacionado também com o órgão excretor, né? Porque assim como o órgão excretor, ele pega o que tá ruim, pega o que não serve mais e elimina. E tem muitas pessoas que têm dificuldade, né, que têm medo de entrar em contato com os assuntos de Plutão, porque sabem que vai ser um período bastante doloroso, né? Então elas vão guardando mais lixo ainda e elas acabam adiando os fins que elas precisam colocar, né? Porque Plutão fala do fim. Mas a gente não pode esquecer que Plutão tem sempre duas fases. A fase da crise, que é essa fase dolorosa, e também a fase do renascimento, que é quando a gente consegue transmutar as coisas ruins em coisas boas. Então se você tá com medo de entrar em contato com Plutão, ou então se você tá lá no meio da crise de Plutão, não esqueça que depois da crise vem o renascimento. E depois do renascimento você vai se sentir muito mais leve, né? Muito mais aliviado e muito mais preparado e muito mais forte para o que vier no seu caminho. Por exemplo, né? Vamos imaginar uma pessoa que tá com Plutão lá transitando pela cúspide
da casa 7 dela, que é a casa do casamento. Se essa pessoa for casada, muito provavelmente ela vai passar por uma crise no casamento, porque Plutão está trazendo à tona todas as questões internas dela em relação ao outro. Então ela vai começar a falar pro parceiro as coisas que ela estava guardando, as mágoas dela, tudo que ela já relevou em todos esses anos. Então é um período mais delicado. E provavelmente vai ser um período que tem bastante discussão. Mas se esse casamento tiver uma base profunda, uma base forte, ele vai resistir a essa crise. Ele vai ficar muito melhor do que ele era antes. Agora, se esse casamento tiver uma base rasa, uma base que não é profunda, aí esse casamento vai ruir. Mas ele vai ruir porque ele não era forte o suficiente. Então essa pessoa vai passar aí por uns traumas, por umas crises, de estar se separando. Mas quando ela for aí para um próximo relacionamento, ela vai muito mais leve, porque ela já trabalhou as questões que ela precisava trabalhar em relação ao outro, Plutão fez ela lidar com tudo isso. Eu vou falar uma frase agora pra vocês, que é pra vocês se lembrarem sempre em relação a Plutão. Com Plutão só sobrevive o que é forte, o que é fraco ele destrói. E outra questão de Plutão, é o poder, porque Plutão representa o poder, representa o que a gente domina, como que a gente exerce a nossa influência, como que a gente exerce a nossa autoridade, quais são os nossos potenciais. E a gente pode usar esse poder, que é muito forte na gente, de duas formas. Para o bem, que é quando você usa a sua força, a sua coragem para conseguir se transformar e influencia as pessoas de forma positiva, ou então pro mal, que é quando você abusa do seu poder, você manipula as pessoas, você controla as pessoas. Então Plutão tem esse lado também. E a casa onde está Plutão no seu mapa vai mostrar onde que você tem esse poder gigante, vai mostrar a área da vida em que você vai estar sempre se transformando, vai mostrar a área da vida em que você vai passar por crises para poder renascer. E se Plutão está em aspecto aí com algum planeta, ele vai dar para esse planeta esse toque aí de poder, de autoridade e de controle. Então eu preciso tomar muito cuidado com o jeito que a gente usa o nosso Plutão, porque ele da forma positiva é maravilhoso, agora ele usado da forma negativa é super destrutivo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, entendido essa dinâmica de Plutão, e não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal e também de curtir o vídeo. E a gente se vê na próxima. Tchau!